Como eu sei que vocês gostam muito desse tema, vamos aí na parte 3. E aí galera, vocês estão bem? Porque todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês todos os aliens que o Ben 10 pode e não pode se transformar, parte 3. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá galera, pra quem não assistiu às duas primeiras partes, eu vou tá deixando aí no card, tá muito interessante, né? Cada personagem que você nem imagina que poderia estar no Omnitrix, e alguns que não poderiam, né? Que caso você tenha dúvida, eu expliquei bem direitinho como é que funciona, mas vamos falar aqui primeiramente das regras, né? Tá chegando cada vez mais inscrito novo, né? E você que tem uma galerinha nova que tá chegando aí de paraquedas, né? Que não conhece as regras de escaneamento do Omnitrix. Então vamos lá, as regras elas são três, que são a inteligência, a escaneabilidade e a individualidade. Não é essa individualidade, calma aí que eu vou explicar. Quando eu falo de inteligência, eu tô falando de ser burro não, eu tô falando de sapiência, um ser, ele ser racional, ele tem a capacidade de raciocinar. E no Omnitrix temos os Vulpimancers, que eles têm uma capacidade mínima de raciocínio, né? Assim como os Muroids, que também são confirmados estarem no Omnitrix. Você vê que os Vulpimancers, eles têm racionalidade, porque se não fosse o caso, a partir do momento que o Ben se transformasse no besta, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Phil e também o Kyber quando eles usaram o Nemetrix, já que a falta de racionalidade das espécies do Nemetrix, dos predadores, fizeram com que a mente sapiente dos seus usuários, né, no caso do Phil e do Kyber, eles se corrompessem, eles ficassem malucos, né, ao se transformar nos predadores. Então por isso o Omnitrix ele sempre mantém nele o DNA de alienígenas sapientes, porque o portador do Omnitrix é sapiente, né? É racional. Ele cumpriu o propósito do Omnitrix de sentir na pele o que é ser um outro ser, tem que ser espécies sapientes racionais para que ele não fique maluco ao se transformar, né? Como é o que acontece com seres racionais usando o Nemetrix. É por esse motivo que somente formas de vida irracionais são capazes de usar o Nemetrix com perfeição, que é o caso da Zed e o Panunciano. São portadores apropriados para esse dispositivo. Mas o Omnitrix é aí para usuários sapientes. Os Vulpimancers estão aí para provar que você não precisa ter uma racionalidade tão grande assim. O mínimo de sapiência que ele tiver tá valendo para estar no Omnitrix. Tanto que golfinhos e ratos de laboratório, que são animais da Terra, eles têm um mínimo de sapiência para estar no Omnitrix, confirmado pelo Dwayne McDuff. Também já foi falado em partes anteriores, né, que eles poderiam estar no Omnitrix. O próximo tópico aqui é a escaneabilidade, que é o fator do ser ele ter algo a ser escaneado, que no caso em Ben 10 a gente usa muito o que? O DNA. Só que não só o DNA baseado em carbono dos seres humanos, não, porque em Ben 10 tem inúmeras raças com biologias totalmente diferentes da nossa, né? Então, por exemplo, tem muitas espécies no Omnitrix que são alienígenas, formas de vida baseada em silício. Conhece muitos exemplos disso. Também tem alienígenas mecânicos e até alienígenas com um DNA mais complexo, como os ectonuritas, que tem um ectoplasma, né? São bem complexos, né? A composição deles. E os sapiens celestiais, né? Que são literalmente entidades cósmicas e podem estar no Omnitrix. Então, qualquer espécie que tem um material genético que assim possa ser replicado a sua biologia no Omnitrix, então é aceita aqui nessa regra. E a terceira, que é a individualidade, é o fator de que a espécie para ser escaneada no Omnitrix tem que ser algo minimamente diferente do que já está no Omnitrix. Tipo, o Ben ele não pode ter 2 balas de canhão no Omnitrix, mas ele pode ter um Pelarota arboriano e um Vulpinic Pelarota, né? Porque são subespécies diferentes, né? Tem uma mínima diferença para os dois estarem no Omnitrix. Um ótimo exemplo aqui, o melhor exemplo em Ben 10 para usar isso são os Gormandos, né? Tem o glutão puro e o glutão turvo no Omnitrix, mesmo sendo da mesma espécie, né? Os dois são Gormandos, mas são de raças diferentes, né? São de subespécies diferentes, um é puro, o outro é turvo. Então, sendo assim, podem estar no Omnitrix, assim como mutações também são contadas aqui. O NRG é um Pripyatosiano B, é uma mutação do
Pripyatosiano, que aconteceu por causa da guerra que teve lá em Pripyat e tudo mais, é um mutante e tá no Omnitrix, né? Assim como também as mutações do Kevin, que só não foram escaneadas por causa que o Omnitrix, o Super Omnitrix estavam programados para não escanear. O Omnitrix e o Super Omnitrix têm essa capacidade de escanear mutações. E uma quarta regra que a gente pode explicar aqui também é a questão da magia, né? Que muitos podem acreditar que o Omnitrix não pode ter em si espécies mágicas, né? O Derek até já comentou sobre isso aqui. Ele comentou mais na questão de que é por causa que a maioria de espécies mágicas não tem um DNA, entendeu? Então é por causa da segunda regra, né? Da questão da escaneabilidade, né? Não tem um material análogo ali para ser escaneado. Mas se a gente for ver, o Omnitrix já contém em si a amostra de DNA de espécies mágicas, que são, no caso, o Tartagira e o Snareo, né? Eles são alienígenas que têm em si a sua espécie uma afinidade mágica, assim como os próprios seres humanos, né? Que também estão presentes no Omnitrix e têm uma afinidade mágica no universo Ben 10. E também isso aí foi uma confusão causada por um evento do filme do Ben 10 Deixou Sua Alienígena, que foi o feitiço da Gwen. O efeito desse feitiço, né? A sobrecarga no Omnitrix fez as pessoas interpretarem que o Omnitrix não poderia ter em si espécies mágicas, mas no caso do feitiço da Gwen, que ela fez um feitiço específico para desestabilizar máquinas, e o Omnitrix em si é uma máquina. É por conta disso, né, que o Omnitrix teve aquele sequência, né, aquele efeito ali de ficar sobrecarregado. Mas explicado tudo isso, vamos aí para a parte 3 de tudo que o Ben 10 pode e não pode se transformar. Primeiramente, a pergunta do Flameron, ele perguntou se o Ben 10 pode se transformar em deuses da destruição de Dragon Ball Super. Bom, então aí essa imagem aí do Bills, né, já afirmando que sim, que eles podem estar no Omnitrix. Até em Dragon Ball Super é mostrado que o Bills ele tem um irmão gêmeo, um Champa, né, que isso significa que eles têm DNA, eles são uma espécie, né, os deuses da destruição. A gente pode considerar eles como uma espécie, né, e até mesmo o título Hakaishin em si é simplesmente isso, um título, mas cada um dos deuses da destruição vai ser uma espécie diferente, né, o Champa e o Bills sendo de uma determinada espécie, de uma determinada raça do universo Dragon Ball, e outros deuses da destruição de outros universos são de outras raças, né? A gente vê isso, por exemplo, o próprio Vegeta, né? Ele tá trabalhando para isso, né? Para ser um deus da destruição, né? Sendo ele um Saiyajin, não precisa ser tudo da espécie do Bills. Ou, por exemplo, o Topo também, né? Que é mostrado no Torneio do Poder, ele utilizando o Hakai, então isso mostra que ele tá seguindo ali o caminho para ser um Hakaishin, né? Um deus da destruição. Tudo isso é a prova, assim, de que eles podem estar no Omnitrix, o Ben pode se transformar em deus da destruição. Esse camarada aqui, que eu não vou ler o nome dele, que eu não vou saber, ele fez várias perguntas, mas algumas aqui eu posso responder, como por exemplo, ele perguntou se os seres de Yasmin Hotel podem estar no Omnitrix, e no caso sim, por exemplo, a protagonista, ela é filha do Lúcifer, né? Então tipo, se é filho, tem um material análogo, ali tem o DNA, né? Como eu expliquei no começo, né? Não precisa ser um DNA que nem o nosso humano, pode ser qualquer análogo de DNA que possa assim ser replicado, né? Ser, no caso, reproduzido, assim podendo ser escaneado para ser replicado como uma amostra de DNA no Omnitrix. Então vários personagens desse desenho, né, o Lúcifer, o Adão, o Alastor, a protagonista, né, todos eles poderiam sim estar no Omnitrix por terem individualidade, né, não tem nada igual a eles no Omnitrix, terem sapiência e também terem aí o fator da escaneabilidade. O Dark Fênix, ele perguntou sobre o mutante Rex. E aí, nosso amigo Rex Salazar poderia estar no Omnitrix? Então vamos lá, galera, vamos explicar uma questão aqui de Ben 10. É interessante eu explicar isso porque tem uma nota lá na Wiki sobre isso que eu vou explicar, e tem uma interpretação errada e tudo mais por causa de uma fala do Duane, que a gente vai esclarecer bem direitinho nesse vídeo daqui, porque o canal Daniel, vocês sabem, é qualidade, né? Já deixa o like aí, porque o vídeo de hoje, ó, caprichado naquele jeito que vocês gostam, cheio de informação, com informação nova que eu nunca falei aqui no canal. Merece o like, né, galera? E a inscrição, se você não for inscrito, pra gente bater aí os 250 mil inscritos, 300 mil e assim vai. Então, galera, é o seguinte, no episódio Prisioneiro 775 sumiu, o Super Omnitrix afirmou, né, a voz ali, a inteligência do Super Omnitrix afirmou que a amostra de DNA do Merlin Sapien foi reconhecida e desbloqueada, indicando que o DNA do Merlin Sapien já estava presente no relógio, né? No caso ali era o Super Omnitrix. DNA alienígena escaneado e reconhecido. Merlin
Merlini Sapiens destravado disponível na lista 5. No entanto, de acordo com o Dwayne McDuff, assim, quando o Super Omnitrix ele estava escaneando ativamente o alienígena, é porque ele estava obtendo uma nova amostra de DNA. E ele escaneou apenas passivamente os alienígenas que ele já tinha visto. A Wiki, ela veio e sai como se assim, por causa que ele escaneou ativamente, então isso significa que o Merlini Sapiens, o DNA dele não estava na corrente códon, não estava no Omnitrix. Ele foi escaneado ativamente, né, que é sair naquela varredura amarela, né? Ele foi adicionado naquele momento na corrente códon. Mas assim, galera, na verdade, o Dwayne errou nessa afirmação, né? Porque a própria série falou, Super Omnitrix falou, a amostra de DNA Merlini Sapiens foi reconhecida e desbloqueada. E assim, galera, a série, se a gente for colocar no hierarquia aqui, a série tá acima da fala dos diretores. Tipo assim, vamos dar um exemplo bem bobo aqui. Se o diretor ele fala assim, o chama ele não solta fogo, a série ela mostra que o chama solta fogo, então a série tá certa e o diretor tá errado, entendeu? Então tipo assim, se na série é mostrada uma cena que o Super Omnitrix ele fala que a amostra de DNA do Merlini Sapiens foi reconhecida e desbloqueada, então significa que o que foi que aconteceu ali? O DNA Merlini Sapiens já estava presente no Super Omnitrix, estava ali no banco de dados, na corrente códon e tudo mais. Só que quando ele encontrou o prisioneiro 775, provavelmente esse DNA estava bloqueado, né? Ele estava ali presente, só que estava bloqueado. Então o que é que o Ben fez? Ele usou o modo de escaneamento para assim desbloquear o DNA que já estava presente no Super Omnitrix do Merlini Sapiens. Como eu falei lá no começo, né? Nas regras, né? Não podem ter dois da mesma espécie no Omnitrix, né? Tem que ter uma diferença mínima para estar presente no Omnitrix, como o exemplo que eu falei do glutão puro e turvo. Mas são dois que não tem nenhuma diferença genética, é a mesma espécie, com a mesma genética, então não tem pra que ter dois do mesmo, entendeu? Então ele fez uma substituição de DNA, especificamente o Super Omnitrix, né? Ele fez uma cópia do DNA do prisioneiro 775, assim colocou no Super Omnitrix, né? Substituindo o DNA Merlini Sapiens que já estava ali presente na corrente códon, né? Na época, assim desbloqueando o Merlini Sapiens, entendeu? Então se a série mostrou isso, então o Dwayne McDuff, o que é que ele falou? Ele canonizou que o Super Omnitrix ele pode escanear passivamente e ativamente os alienígenas. Tipo, por exemplo, a gente pode imaginar que o Super Omnitrix escaneou passivamente um Piscis Vola no episódio fundo. É por isso que no episódio Perplexaedro, o Ben ele transformou no aquático. Ele tem ali o DNA do aquático. Só que a gente não tem como afirmar isso com certeza, por causa que foi fora de tela, né? Então não tem como saber. Mas pode ter sido, né? Que ele foi escaneado passivamente. Por quê, galera? Por causa que assim, que se o Dwayne McDuff ele errou em dizer que o Omnitrix ele só poderia escanear ativamente alienígena novo, não foi o que aconteceu na série. A série mostrou que ele pode escanear ativamente um alienígena que ele já tenha visto, né, que ele já conhece. Então tanto faz, entendeu? Ele pode usar esse modo passivamente em alienígenas que ele não conhece, né, que ele não tenha visto. O importante é que o Dwayne canonizou que essas funções existem, entendeu? Ativamente, claro, né, que é mostrado na série, que é quando vai a varredura, né, uma Gwen fala o modo amarelo, né, mas também passivamente, né, sem o Ben ter que ativar ali. Mas por que eu tô falando disso aqui? Para explicar sobre o Mutant Rex. Por causa que o Ben foi para o universo do Rex, é canônico aquilo ali, né, realmente o Ben ele foi para lá, e a gente poderia imaginar que o Super Omnitrix passivamente escaneou não só o DNA do Rex, que é um Evo, mas de outros como o Alpha, entendeu? Assim, o que tiver sapiência ali, né, o Super Omnitrix pode ter sim escaneado passivamente. Vamos explicar a questão das mutações, né, pode estar no Omnitrix, e justamente uma mutação é o resultado de algo aleatório na biologia de um ser, vai ter uma reação totalmente diferente do que é natural da espécie. E os Evos são justamente isso, são organismos exponencialmente variados. O Evo ali que tiver uma sapiência e tem sim a escaneabilidade, então pode sim estar no Omnitrix. Pergunta do Toon Gamer: o Ben 10 pode virar um cavalinho do Fantástico? Aí não tem como eu saber se ele tem DNA, entendeu? Não foi provado, não tem nenhuma prova. Individualidade tem, porque tem nada parecido com os cavalinhos do Fantástico no Omnitrix. E sapiência ele também tem. Agora, a escaneabilidade eu não sei se ele tem DNA, eu não tenho essa informação. Então, por agora, né, até o momento, eu digo que não. Ele não poderia estar no Omnitrix. O Matheus Souza perguntou: Daniel Leite, será que as lendas do folclore, todos os países podem entrar no Omnitrix? De todos os países aí é complicado, né? Porque, tipo assim, existem várias entidades, né? Várias manifestações, né? Que são as lendas do folclore. E nem todas elas vão ser criaturas que tenham DNA, entendeu? Vão ser sapientes. No caso, por exemplo, lobisomem. O lobisomem, ele teria, sim, uma diferença mínima para estar no Omnitrix, né? Ou a mula sem cabeça também. Aqui, a lenda
diz que é uma mulher, né, que se transforma em mula. Aí você pergunta, Daniel, então quer dizer que o Ben se transformaria em um ser feminino? Sim, porque tipo, o Friagem é um ser feminino, né, a espécie em si é fêmea, né, o Omnitrix ele pode adaptar, né, o usuário para assim ter essa mudança de gênero e o Ben se transformar em fêmea, né, quando ele vira o Friagem. Então, isso poderia sim acontecer com a mula sem cabeça. Agora, outras lendas que são manifestações de entidades que não necessariamente teriam um material análogo, né, para se reproduzir e tudo mais, então nem todas estariam no Omnitrix, algumas sim, algumas não. Assim como a pergunta aí do Mateu Biller, a morte de Gato de Botas, ela é literalmente a personificação da morte, né, mas não tem como saber, a gente não tem essa informação se ele poderia gerar filhos, DNA, não tem essa prova, entendeu? Até agora a gente não viu, né, a morte do Gato de Botas é um personagem assim muito interessante, né, tipo, muito bom mesmo, show de bola. Tomara que a DreamWorks explore mais desse personagem, aí a gente poderia ter uma informação a mais, né? Uma prova dele ter a escaneabilidade, mas até então a gente não tem essa informação, então não, ele não poderia estar no Omnitrix. E o Iter João perguntou, os mutantes de X-Men poderiam estar no Omnitrix? E sim, né, eles têm aí a diferença, que é justamente gene X que faz eles serem diferentes dos seres humanos, né? Na Marvel é falado, né, que eles são a evolução dos seres humanos que fazem eles serem diferentes, né, e tudo mais. Então, cara, assim, mutações podem estar liberadas, pode estar no Omnitrix, entendeu? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, comenta aí qual desses personagens vocês mais se impressionaram de estar no Omnitrix ou de não estar. Comenta aí, né, quem sabe na parte 4, né, vocês deixarem muito like, comentário, eu faço uma parte 4 e aí eu trago mais personagens ainda, né. Isso aqui pode ser infinito, depende de vocês, né, não só depende de mim não, depende de vocês. Vocês me ajudarem aqui, eu ajudo vocês trazendo cada vez mais conteúdo legal desse universo incrível que é Ben 10. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!